como a TCC trabalha a aceitação no paciente? Bom, inicialmente a gente sempre vai tentar trabalhar a aceitação através de questionamento, tá? Então fazendo questionamento socrático mesmo em torno dos pensamentos que o paciente tem. Um dos pensamentos, por exemplo, de que nada vai mudar, dos pensamentos que o mundo é um lugar ruim, os pensamentos de que as pessoas não se importam com ele, enfim. Todos os pensamentos que ele vai ter, a gente vai combater esses pensamentos e às vezes ele vai chegar em alguns pensamentos que são verdadeiros, né? Por exemplo, o mundo é um lugar difícil, as coisas não dão certo para todo mundo, as coisas podem dar errado. Essas coisas são verdade, né? As coisas podem dar errado na vida, a vida não o mundo não é um lugar tão fácil assim de as coisas darem certo, enfim, né? Existem pessoas ruins mesmo no mundo, né? Pessoas maléficas, né? Que querem o mal do outro, isso existe mesmo, né? E às vezes pensar sobre isso causa muito sofrimento no sujeito. Então, primeiramente, a gente tem que mostrar para ele que isso é verdade, esses pensamentos, alguns pensamentos que ele tem são verdadeiros, né? Então, através do questionamento, a gente chega nisso. E aí entra na parte da aceitação. Como a gente faz isso, né? Primeiramente, assim, poxa, isso é verdade, isso é imutável, não tenho o que fazer. Pensar sobre isso e ficar se remoendo sobre isso ajuda no quê? Que benefício você tem ficar com isso na cabeça, focando naquilo? Porque isso aparecer na cabeça, isso vai aparecer, mas ficar focando, dar força para esse pensamento ajuda no quê? Aí vai perceber, no caso, que não ajuda em nada, só causa sofrimento e tal. Então, o que talvez seja mais fácil focar? Isso é uma coisa imutável, não tenho o que eu fazer, ficar pensando sobre isso só me causa prejuízos, né? Não tem nenhum benefício com isso. Eu preciso mais focar em coisas que eu posso fazer, coisas que eu tenho controle sobre. Então, coisas que você tem controle sobre é muito mais produtivo, porque daí você consegue ter um retorno daquilo, ter um benefício daquilo e aí ter um resultado mais positivo na sua vida, certo? Então, a gente trabalha nessa parte do questionamento socrático mesmo do sujeito e desafiando esses pensamentos disfuncionais. Ao mesmo tempo, a gente pode trabalhar usando o mindfulness, né, que é uma forma a gente pode usar a meditação para atingir isso do mindfulness, que é aprender a aceitar a presença dos pensamentos, aprender a aceitar as nossas emoções, aprender a aceitar as coisas como elas são. Então é uma técnica, né, uma estratégia que a gente pode utilizar, porque daí você aprendendo a aceitar a presença ali dos seus pensamentos disfuncionais, a presença dos seus pensamentos obsessivos, a presença das suas emoções, quando você consegue aprender a aceitar isso e não julgar isso de uma maneira tão negativa, utilizando ali o mindfulness, isso também passa para as outras coisas da vida e aí ajuda na aceitação, no caso do paciente, tá certo? Então essas são as duas coisas que a gente faz que funcionam, né, muito bem na parte pra parte da aceitação. A parte comportamental não acredito que entra muito, porque só se for para comprovar pro sujeito que aquilo não tem solução, né? Só se for nesse sentido. Mas também às vezes pode funcionar, né? Se o sujeito tá ali com tipo, não, eu acho que vai funcionar e tal, aí vai e vê que não tem solução aquilo, né? Então aí ele precisa aprender a aceitar, né? E muitas vezes é isso, né? Às vezes ele precisa colocar em teste também para ver aquilo e ter uma certeza que não dá certo mesmo, e aquilo às vezes ajuda ele a aceitar que não dá certo, por exemplo. Então, isso é uma maneira que a gente trabalha com aceitação.